A paz do Senhor para você que nos assiste. Seja bem-vindo a mais uma EBD Online. Hoje estaremos comentando a lição de número 2 da classe dos juvenis, que tem por título O Cuidado com a Mídia. Antes, porém, gostaríamos de agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, bem como ao nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Renato Torres. Deus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, está diante de nós uma lição muito importante e muito rica em conteúdo. O cuidado com a mídia. Olha aí, o cuidado com a mídia. Hoje essa mensagem está chegando para você aí onde você está, através de um dos tipos de mídia, tá certo? E nessa lição a gente vai aprender que devemos ter esse cuidado, algumas orientações para que possamos usá-las de forma corretamente e que agrade ao nosso Deus, tá certo? O texto áureo da lição aqui está em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 23 e diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, com a mídia também não é diferente. E antes da gente entrar para falar da mídia propriamente dita, a gente vai falar um pouco aqui de algumas coisas e um pouco até da história também das mídias sociais. E tudo começa com a comunicação. O que é a comunicação? A comunicação é a ação de transmitir uma mensagem. E como funciona o processo de comunicação? Existe o emissor, existe a mensagem e existe o receptor. Então, segundo alguns comunicólogos, eles dizem que quando o receptor ele não consegue decodificar a mensagem, a culpa não está no receptor, nem no conteúdo da mensagem propriamente dita, e sim na forma como o emissor transmite a mensagem. A gente sabe que existe alguns ruídos durante a transmissão da mensagem, mas esses ruídos não devem ser promovidos pelo emissor da mensagem. Então é muito importante que a gente entenda esse processo da comunicação. E Deus, ele é um excelente comunicador. Por várias e várias vezes, Deus sempre buscou se relacionar com o seu povo. Deus sempre buscou se comunicar com o seu povo. E aí a gente vê que Deus, ele muitas vezes falava diretamente com o seu povo e muitas vezes ele também se utilizava dos profetas para transmitir a sua mensagem. E foi nesse meio que a gente vê o primeiro outdoor da história. E vocês querem conferir comigo? Você, professor, pode fazer essa observação para os seus alunos. O primeiro outdoor da história está na Bíblia. Vamos lá? Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2 e o versículo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve bem a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até o que passa correndo. Então veja que Deus, ele faz questão que a gente comunique bem. Deus faz questão que a gente se comunique bem também. É muito importante que a nossa mensagem, que as nossas aulas, que a nossa pregação, ela seja de forma clara e objetiva. A gente sabe que a gente precisa adequar determinadas linguagens para que a mensagem possa ser melhor compreendida. A gente fala para jovens de uma forma, a gente fala para adolescentes de outra forma, a gente fala para obreiros de uma forma também diferente. Então a gente precisa comunicar bem para evitar os ruídos da mensagem, tá certo? Então, o próprio Jesus, ele nos deixa uma recomendação em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, a parte B, ele diz: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o próprio Senhor Jesus nos manda comunicarmos. Mas aí ele já deixa uma recomendação muito clara. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos muitas pessoas e muitas igrejas, no sentido geral,
que tem se preocupado em comunicar a igreja, em comunicar pessoas, em se autopromoverem, em se promoverem, e fica naquela promoção de pessoas, quando na verdade o uso da mídia para a igreja deve ser única e exclusivamente para a propagação do Evangelho. Eu tenho certeza que se Paulo estivesse nos dias de hoje com a gente, certamente ele estaria fazendo uso das redes sociais para promover o Evangelho de Cristo. E assim como ele mesmo falou, sejam meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. Então precisamos entender que a mídia, essa ferramenta maravilhosa, está aí à nossa disposição para que possamos fazer um bom uso dela e, acima de tudo, que seja para a proclamação do nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? E aí, quando a gente fala de mídia, a gente entende que a mídia, ela é um conjunto dos meios de comunicação social e massa, como, por exemplo, rádio, televisão, cinema, as mídias impressas, os eletrônicos e os digitais. E só a nível de conhecimento, professor, para você explicar para os seus alunos, vai uma observação sobre um pouco da história do rádio, da televisão. O rádio surgiu em 1860, na Escócia, por um físico escocês que descobriu as ondas. E em seguida, a primeira televisão surgiu em Londres em 1926. Tá certo? Então é bom a gente explicar isso para os alunos, porque essa geração de hoje, eles têm em mente que mídia é somente essa questão digital, mas normal para eles que já nasceram nessa era, né? Mas é bom a gente explicar e deixar claro para que eles possam ter essa compreensão do surgimento das mídias sociais. E aí, com o surgimento e a popularização da internet mais para frente, né? As redes sociais começaram a ganhar muita força em nosso meio. Hoje mesmo nós temos gastado cada vez mais tempo interagindo através das redes sociais. E eu trouxe para vocês aqui, para vocês terem uma noção do que a gente está falando, uma pesquisa feita pela CoinStory. A CoinStory é uma empresa de análise da internet. E essa empresa ela presta serviço para diversas outras empresas no mundo, inclusive para agências de publicidades e departamentos de mídia. E um levantamento feito por essa empresa revelou que quase 1 bilhão dos usuários gastam 2.050 minutos por mês apenas verificando os seus perfis. Se a gente for fazer uma conta rápida aqui, dividir por 30, que são os dias do mês, 30, 31, vai dar uma média de 1 hora por dia. Aí você pode dizer, irmão Carlos, mas 1 hora por dia nas redes sociais é pouco. Depende, desde que essas horas não esteja interferindo no seu desempenho de vida, no seu desempenho na sociedade e no seu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes a gente passa tanto tempo nas redes sociais, muitas vezes a gente é vítima de uma estratégia que é utilizada, porque até no feed mesmo do Instagram, você está ali baixando assim para ver se tem novas atualizações, tudo aquilo ali é projetado para que você passe mais tempo consumindo aquele conteúdo. Então, a partir do momento que esse conteúdo começa a interferir no seu relacionamento com Deus, aí é que o caminho está ficando difícil para nós como cristãos. Então a mídia, ela tem sim os seus benefícios, mas a mídia também tem os seus malefícios. E a gente precisa estar muito antenado com isso. Se a gente for olhar, fazer uma avaliação de um modo geral, a gente vai entender o seguinte: a rede social, ela não é tão social como ela se diz. E eu vou lhe dizer por quê. A palavra social significa que prefere estar na companhia de outras pessoas. E aí, quando a gente vê o significado de companhia, a gente vê que companhia é presença. Então, a rede social, podemos dizer que é uma falsa ilusão. Não deixa de ser uma rede de relacionamento. Mas, quando a gente socializa com alguém, é quando estamos perto, é quando temos o contato,
é quando estamos próximos. Então a rede social, ao mesmo tempo que ela me permite eu me conectar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, se eu não me cuidar, se eu não me organizar, ela me afasta das pessoas que estão próximas. E quantas vezes nós temos visto nas nossas famílias, nas nossas igrejas, pessoas que estão aqui reunidas, mas cada uma em seu mundo, com seu smartphone na mão, com seu celular, fazendo tantas e tantas coisas, e o diálogo tem se acabado. E isso não pode acontecer, professor. Nós precisamos orientar os nossos alunos que devemos fazer um uso da rede social, sim. Nós devemos. Nós não estamos aqui para dizer que você tem que excluir suas redes sociais, suas redes aí que você usa. Não, a gente está aqui para orientar você a usá-la com sabedoria, a usá-la com prudência, porque assim a gente consegue dividir o nosso tempo, né? E outra, só fazendo um trocadilho aqui, a gente tem mania de ficar procurando as pessoas lá, né, que estão online. Eita, muitas vezes a gente manda mensagem, fulano está online, poxa, eu queria que tivesse online, mas não está. Muitas vezes tem pessoas que usam uma ferramenta adulterada, como por exemplo, existe o WhatsApp GB, que ele desativa a questão da visualização de notificações, de áudio e tudo, a pessoa fica feito um fantasma. E o interessante é que com Deus não. O WhatsApp de Deus está ligado 24 horas. Deus está online 24 horas, só esperando você mandar uma mensagem para Ele, para Ele se conectar com você. E muitas vezes a gente procura soluções com tantos amigos que estão offline, e o Espírito Santo de Deus está 24 horas online, pronto para nos receber, tá certo? Então é importante que você explique, professor, a nível introdutório, essas questões que a gente abordou aqui agora, que você explique, professor, os benefícios das redes sociais e os malefícios também das mesmas. E como eu sou um dos adeptos às questões digitais também, a gente não pode negar que vivemos e precisamos fazer um bom uso. Eu sou usuário e assinante da lição bíblica de jovens digital. Então, todo trimestre eu já recebo a lição antecipada, antes mesmo da versão impressa. E você, professor, pode ser um assinante também, tá certo? E não somente isso, professor, para melhorar a interação com seus alunos, com a sua aula, eu queria que você fizesse, nessa lição que nós vamos estudar agora, o cuidado com a mídia, que você, ao ministrar a sua aula, no final você elaborasse algumas perguntas para os seus alunos, que você trouxesse alguns exemplos de mídia para os seus alunos, que você trouxesse exemplos de pessoas que fazem um bom uso da mídia para os seus alunos, pessoas também que fazem um mau uso da mídia para os seus alunos. Você pode também, professor, pegar algumas igrejas que usam a mídia para a propagação do evangelho, e você também pode usar exemplos de igrejas que pegam a mídia para propagação pessoal, propagação da igreja. Você pode mostrar para os seus alunos, balancear, e ao fim da sua aula, você pode utilizar este aplicativo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse aplicativo chama-se o Kahoot, aplicativo de nome Kahoot, que é um aplicativo onde você pode criar algumas perguntas e você joga no computador. Se você tiver um uso de um aparelho computador, de um data show, você pode usar esse aplicativo. Esse aplicativo você prepara algumas perguntas e quando o aluno for responder, ele não vai responder assim para você verbalmente. Ele vai ter que marcar a opção desejada no aplicativo instalado no celular dele. Então é uma forma de você interagir e de você brincar com essa oportunidade que Deus ele nos concede. Brincar não no sentido de não levar a sério, mas no sentido de envolver os alunos a ter uma relação melhor com o professor e fazer um uso melhor da tecnologia, tá certo? Então, somente para a gente concluir, a igreja pode se utilizar das mídias para pregar o evangelho? Sim, não só sim, como deve. A missão da igreja é anunciar o evangelho a todos, e as mídias podem ajudar a levar a palavra de Deus
a um maior número de pessoas. Quantos já não receberam a Jesus e tiveram suas vidas transformadas ao ouvirem uma mensagem, um testemunho, um hino no rádio, televisão ou internet? Porque as programações evangélicas vinculadas na mídia devem ser bênçãos. Seus produtores precisam ter como objetivo o fortalecimento dos crentes e a pregação do evangelho genuíno. Então eu louvo a Deus pela vida da igreja a qual nós fazemos parte, a Assembleia de Deus, aqui de Abreu e Lima, porque tem uma programação online e temos visto almas se entregando a Cristo a cada programação nossa. E isso não é para a nossa glória, para a nossa alegria sim, mas tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, professor, que nós possamos a cada dia, primeiro, fazermos bom uso das nossas redes sociais e ensinar também aos nossos alunos a fazer um bom uso das redes sociais. Que Deus continue abençoando a sua vida e tenha uma excelente aula, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.